Mas a gente continua falando também de saúde aqui, agora com o Pierre Andrade, que está em Paranaguá, traz informações sobre uma questão muito importante, importantíssima, principalmente para quem é responsável aí por alguma criança, né, para quem é pai, que é sobre vacinação, né, Pierre? Qual é a informação que você traz a respeito de vacinação? Acho que é especificamente poliomielite, certo? Exatamente isso, Diana. Uma ótima tarde a você, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Diana, o estado do Paraná decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite e o motivo não é nada positivo. Infelizmente, a meta de 95% não foi alcançada em todo o estado. A média ficou aí em torno de 50% do público-alvo. É sempre importante salientar que crianças que tenham entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias devem tomar o medicamento. Portanto, os papais e as mamães devem levar essas crianças à unidade básica de saúde mais próxima da sua residência para tomar a vacina contra a poliomielite, que é uma doença gravíssima que pode deixar sequelas e levar até a óbito as crianças. Eu vou conversar para falar mais sobre a situação aqui no litoral com o José Carlos de Abreu, ele que é diretor da primeira regional de saúde, abrange aí os 7 municípios do litoral do estado. Abreu, qual a avaliação que você faz da situação aqui do litoral? Daqui a pouco a gente vai trazer os números aqui da média vacinal aqui no litoral, mas qual a situação que você faz, qual a avaliação que você faz da situação aqui na região? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, nós temos que lamentar os resultados que nós obtivemos aqui no nosso litoral. No litoral como um todo, nós tivemos cerca de 33% apenas de cobertura. Para uma vacina tão importante quanto a polio, nós entendemos que há algumas situações que possam ter contribuído para isso. Entre elas, eu destaco o medo trazido pela pandemia de ir até o serviço de saúde, mas outro talvez a dificuldade das pessoas entenderem que a poliomielite ainda é uma doença que oferece risco para a população, apesar de nós termos a falta de registro da doença no Brasil há quase 30 anos, mas e ainda há uma outra questão, que é a necessidade dos nossos serviços de saúde também se organizarem de forma a disponibilizar permanentemente esse imunobiológico para a população. Mas essas coisas, na verdade, nos preocupam, mas principalmente o que chama atenção é a ausência dos pais levando seus filhos. Como você falou, Pierre, são crianças abaixo de 5 anos que não têm como condição de ir sozinho a um posto. Eles dependem fundamentalmente dessa iniciativa dos pais. Por isso, nós apelamos aos pais que nessa decisão da Secretaria de ampliar o tempo para a realização dessa vacina, que os pais do litoral procurem as unidades de saúde. Façam como, por exemplo, fizeram os pais em Guaraqueçaba, que nós atingimos 98% da cobertura vacinal. Eu quero parabenizar a população e os serviços de saúde de Guaraqueçaba por conta disso. Então, o esforço precisa ser firme e nós contamos com a presença dos pais nas unidades de saúde. O Abreu já passou aqui, Guaraqueçaba foi a única cidade do litoral que atingiu a meta, vacinou 98% do público-alvo. Em contrapartida, todas as outras cidades muito longe disso. Apenas Guaratuba teve uma média maior do que o estado do Paraná. Guaratuba teve aí um público-alvo de 60% vacinado. Mas cidades como, por exemplo, Antonina, apenas 20% das crianças do município nessa faixa etária foram vacinadas. Paranaguá, a situação também não é muito diferente. Apenas 24% das crianças nessa faixa etária receberam a imunização contra a poliomielite. Então, é importante que os papais, que as mamães levem os filhos para as unidades de saúde para buscar essa imunização, porque, como a gente já frisou aqui, é uma doença gravíssima, deixa sequelas, pode levar a óbito e as mesmas crianças que não acabam não falecendo, que sobrevivem à poliomielite, podem ter sequelas que vão durar por toda a vida. Então é importante procurar a unidade de saúde. Abreu, você até já tocou aí num assunto bem importante, que é quanto às unidades de saúde proporcionarem um horário mais um horário amplo, facilitar a vida dos papais e das mamães. É importante também esse lado, né? Além, é claro, de cobrar os pais e as mães de levarem as crianças, é importante também que todas as unidades de saúde aqui do litoral permaneçam abertas durante o horário estipulado, que possam abrir todos os dias, porque isso vai facilitar a ida dos pais com as crianças, né? Sem dúvida nenhuma, isso a gente reconhece. Mudou
o tempo. As mulheres, que principalmente são as nossas cuidadoras, elas têm outras necessidades, estão inseridas no processo de trabalho. Então, às vezes, a mãe que trabalha o dia inteiro, ela chega em casa num horário que a vacina pode não estar disponível naquela unidade. Então, nós também apelamos para todos os secretários de saúde para que tomem iniciativas no sentido de facilitar esse acesso. Um bom exemplo, apesar de Antonina ter tido uma baixa cobertura, e foi muito em função da pandemia, o município de Antonina criou uma coisa muito interessante. O Disque Vacina. Então, qualquer pessoa em Antonina pode ligar para a secretaria que a equipe vai na casa. Então, iniciativas desse tipo que mostram a disposição do gestor são muito positivas. Muito obrigado, Abreu. Lembrando que a poliomielite é uma doença gravíssima, pode deixar sequelas. O último caso de poliomielite aqui no Brasil foi na década de 80, no finalzinho dos anos 80, mas diversos países ainda têm vários casos e a doença pode voltar aqui ao país. Hoje está sob controle, mas não erradicada, e pode voltar. Então é importante que os papais e as mamães levem os seus filhos para a unidade básica de saúde para vacinar contra a poliomielite. Eu volto com você no estúdio, Diana. Ok, Pierre, obrigada pelas informações realmente importantíssimas.